Ela levou seu amante para o Havaí usando o nome de outra mulher, então melhorei a suíte deles e cobrei de sua verdadeira esposa. Bom, vou contar tudo desde o começo. Sabem quando dizem que a gente tem que confiar no instinto? O meu vinha gritando há semanas, mas continuei ignorando como se fosse algum tipo de má digestão emocional. Minha esposa Cláudia vinha agindo diferente ultimamente, não do tipo de diferente que te faz desconfiar imediatamente, mas aquelas mudanças sutis que corroem por dentro quando você fica acordado às 3 da manhã. Tinha começado a tomar banhos mais longos, mantinha o celular virado para baixo durante o jantar, e pior ainda, tinha desenvolvido o hábito de cantarolar enquanto se arrumava para o trabalho. Cláudia nunca cantarolava. Em 8 anos de casamento, devo ter escutado ela cantarolar 2 vezes, e ambas estava bêbada em festas de fim de ano. Mas ali estava ela, praticamente fazendo teste para filme da Disney toda manhã, e isso me dava arrepios. Depois veio a bomba que destruiu meu mundo. Preciso ir para o Porto por uma conferência médica, anunciou durante o café da manhã numa terça-feira, sem nem levantar os olhos do celular. É no próximo fim de semana, de sexta a domingo. O jeito que falou era casual demais, ensaiado demais, como se tivesse praticado na frente do espelho. Trabalho com engenharia de software, então noto padrões, e aquilo parecia um roteiro. Conferência médica, perguntei, tentando manter a voz neutra. Desde quando você participa de conferências médicas? Cláudia trabalhava como diretora de desenvolvimento na Fundação de Empoderamento Feminino, ótima causa, salário decente, mas definitivamente não da área médica. Finalmente levantou os olhos, e pude ver algo piscando ali antes de fazer aquele sorriso doce que costumava fazer meu coração pular uma batida. Ah, é sobre promoção da saúde feminina. Muito relevante para nosso trabalho. A mentira ficou ali entre nós como um peixe morto, mas só assenti e voltei para meu café. O resto da semana se arrastou com a velocidade da deriva continental. Vi ela arrumar a mala na quinta noite, e foi aí que o pressentimento virou sirenes tocando. Essa mulher que supostamente ia assistir a uma conferência de trabalho chata estava dobrando cuidadosamente lingerie que nunca tinha visto, renda preta que definitivamente não veio do supermercado. Arrumou 3 vestidos de verão diferentes, sandálias que gritavam férias na praia, e produtos de cuidado de pele suficientes para abastecer um spa pequeno. Quando pensava que eu não estava vendo, enfiou um biquíni completamente novo na mala. Um biquíni. Para o Porto. Em março. Ou o Porto tinha desenvolvido um clima tropical repentino, ou minha esposa estava indo para algum lugar significativamente mais quente que o norte de Portugal. Parece que você está arrumando para Fortaleza em vez do Porto, brinquei, testando o terreno. A cor sumiu do rosto dela tão rápido que pensei que ia desmaiar. Ai, você me conhece, riu, mas sou forçado, frágil. Sempre arrumo demais. Além disso, o hotel tem spa, então pensei em me dar ao luxo. Mais mentiras, cada uma enfiando a faca mais fundo no meu peito. A sexta de manhã chegou como uma sentença de morte. Cláudia me despediu com um beijo na porta, o mesmo beijo de despedida que me deu milhares de vezes antes, mas esse se sentia diferente. Final. Te ligo hoje à noite, prometeu, já se afastando. A programação da conferência está bem corrida, mas vou tentar entrar em contato. Vi ela indo embora dirigindo seu Honda Civic, provavelmente rumo ao aeroporto para um voo que definitivamente não ia para o Porto. O silêncio na nossa casa estava sufocante, como se as paredes estivessem me pressionando. Vaguei sem rumo por algumas horas, tentando me distrair com trabalho, mas concentração era impossível. Minha mente não parava de repetir cada momento suspeito das últimas semanas, cada mentira, cada evasiva. À tarde, estava pronto para subir pelas paredes. Foi então que notei o laptop dela aberto na mesa da cozinha. Cláudia era religiosa para fechar o laptop, tinha me martelado 100 vezes sobre protocolos de segurança no trabalho. Mas ali estava, com a tela ainda acesa. Como um presente do universo. Minhas mãos tremeram enquanto movi o mouse, e o que vi fez meu sangue virar água gelada. O e-mail dela estava aberto, e bem ali no topo havia uma confirmação do Resort Bahia Cancún. Não Porto. Não uma conferência médica. Cancún. O e-mail estava endereçado para Cláudia Martins, não Cláudia Pereira, seu sobrenome real de casada. Meu cérebro lutou para processar essa informação, como tentar resolver um quebra-cabeça com metade das peças faltando. Cliquei na confirmação com dedos trêmulos, e cada detalhe me atingiu como um soco físico. Suíte Premium com vista para o mar. Pacote romântico para casais. Tratamentos de spa para 2 pessoas.
Cesta de boas-vindas com champanhe. Transfers do aeroporto para 2 hóspedes. O custo total me revirou o estômago, mais de 15 mil reais por 3 noites, tudo debitado no cartão de crédito pessoal dela. 15 mil reais pelo que deveria ser uma conferência de trabalho. Minha esposa, a mulher em quem confiei meu coração e meu futuro, vinha planejando esse engano elaborado há semanas. A pior parte? A reserva estava no nome Cláudia Martins, o que significava que estava usando nome falso ou, e essa possibilidade me fez rodar a cabeça, estava fingindo estar casada com outra pessoa. Alguém com o sobrenome Martins. Fiquei ali olhando a tela, minha mente correndo por todas as implicações. Isso não era só infidelidade. Isso era uma fabricação completa de toda a sua vida. Tinha criado uma identidade alternativa completa só para me trair. Minhas mãos se moveram no piloto automático, tirando print após print de tudo. A confirmação do hotel, os detalhes do voo, as descrições do pacote romântico, documentei tudo com a precisão metódica de alguém que de repente encontrou seu propósito. Cada captura de tela parecia reunir evidências para um julgamento, e de certa forma, acho que era exatamente isso que estava fazendo. Enquanto salvava a imagem final na área de trabalho, algo frio e calculista se estabeleceu sobre mim. A dor ainda estava lá, queimando no peito como ácido, mas junto dela cresceu algo mais. Um plano. Cláudia achava que era tão esperta, tão cuidadosa com suas mentiras e identidade falsa. Não fazia ideia de que acabará de me entregar tudo o que precisava para desmontar completamente sua pequena fantasia perfeita. A conferência deveria terminar domingo à noite, o que me dava exatamente 3 dias para descobrir quem Cláudia Martins deveria ser, e mais importante, como garantir que essa viagem se tornasse o maior erro da vida dela. Deixe-me explicar exatamente como virei o jogo. O sábado de manhã chegou com um tipo de clareza que só vem depois de uma noite sem dormir de raiva pura e concentrada. Tinha passado horas olhando aquela confirmação de hotel, e perto das 4 da manhã, uma ideia linda e tortuosa se cristalizou na minha mente. Se Cláudia queria brincar com identidades falsas, ia dar a performance da vida para ela. Peguei meu telefone e liguei para o Resort Bahia Cancún, meu coração martelando as costelas como se tentasse escapar. Bom dia, Resort Bahia Cancún, fala a Karina, em que posso ajudar? A voz da mulher era calorosa e profissional, completamente alheia que estava prestes a se tornar cúmplice da queda da minha esposa. Oi, disse, forçando minha voz para soar casual e amorosa. Sou o Fábio Martins. Minha esposa Cláudia e eu temos uma reserva para hoje, e queria surpreendê-la melhorando nosso quarto. A mentira saiu da minha língua mais suave do que esperava. Claro, Sr. Martins. Deixe-me verificar sua reserva. Sim, aqui está, Cláudia Martins, suíte com vista para o mar. Que tipo de upgrade tinha em mente? Esse era o momento da verdade. Quero dar tudo para minha linda esposa. Qual é a suíte mais cara de vocês? Houve uma pausa, e pude escutar o digitação. Bem, temos a vila presidencial com acesso privado à praia, serviço de mordomo pessoal, e pacote completo de spa. É bem cara, 10 mil reais adicionais pelas 3 noites. 10 mil reais. Por cima dos 15 mil que já tinha gasto. Meu salário de engenheiro de software era decente, mas isso definitivamente doeria. A questão é que não ia doer em mim. Perfeito, disse, sorrindo como um maníaco. Por favor, debitem no cartão que temos registrado. Absolutamente. Sr. Martins. Sua esposa vai ficar muito surpresa. Há mais alguma coisa que posso providenciar? Talvez champanhe ou flores. Tudo, disse. Sem economizar. Quero que isso seja inesquecível. E ia ser inesquecível, só que não do jeito que esperava. Depois de desligar, senti uma onda de satisfação que era quase embriagante. Mas a diversão real mal tinha começado. Passei as próximas horas perseguindo as redes sociais do resort como um detetive digital. Hotéis adoram postar fotos de seus hóspedes se divertindo, é marketing gratuito. Atualizei a página do Instagram deles obsessivamente, esperando o momento em que Cláudia e seu homem misterioso aparecessem. Por volta das 3 da tarde, horário de Cancún, acertei na loteria. Ali, no stories do Instagram do resort, tinha um vídeo de hóspede chegando à vila presidencial. Assisti fascinado enquanto Cláudia descia de um carrinho de golfe, parecendo absolutamente deslumbrante num vestido branco de verão que nunca tinha visto. Mas era o homem ao lado dela que fez meu sangue gelar. Alto, cabelo escuro, provavelmente no final dos 30, com um tipo de sorriso confiante que gritava roubo esposas de outros homens.
Tinha o braço em volta da cintura da Cláudia como se fosse dono dela, e ela ria de algo que ele disse. Pareciam felizes. Nojentamente, perfeitamente felizes. Mas então aconteceu algo mágico. Um funcionário do resort se aproximou deles com uma prancheta, e pude ver seus rostos mudarem enquanto falava. Mesmo sem som, conseguia ler a confusão nas expressões deles. O rosto da Cláudia passou de felicidade radiante para preocupação desconcertada em uns 3 segundos. O homem ao lado dela parecia igualmente perplexo, gesticulando com as mãos como se tentasse explicar algo. Foi então que a ficha caiu como um raio. O funcionário estava cumprimentando eles como Sr. e Sra. Martins exatamente como tinha instruído quando liguei. Mas se esse cara era o amante da Cláudia, estavam sendo chamados de Martins, então ou isso era a coincidência mais elaborada da história, ou o sobrenome real desse homem era Martins. O que significava que em algum lugar havia uma verdadeira senhora Martins que não fazia ideia de que seu marido estava brincando de casinha com minha esposa em Cancún. O pensamento me mandou uma onda de adrenalina por todo o sistema. Tirei prints de tudo, depois imediatamente entrei em modo detetive. Comecei com o LinkedIn, procurando homens chamados Martins no Rio de Janeiro que se parecessem com o acompanhante da Cláudia. Me levou uns 20 minutos para encontrá-lo. Fábio Martins, gerente regional de vendas na TechFlow Solutions. Sua foto de perfil combinava perfeitamente com o homem do vídeo do Instagram. Mesmo sorriso, mesma postura confiante, mesma energia de definitivamente estou traindo minha esposa. Mas a verdadeira mina de ouro eram suas informações pessoais. Casado. E não só casado, casado com alguém que compartilhava seu sobrenome naturalmente. Cliquei nas conexões dele e a encontrei quase imediatamente. Letícia Martins, professora de arte na Escola Municipal Santos Dumont. Sua foto de perfil mostrava uma mulher de aparência doce com olhos bondosos e um sorriso genuíno, o tipo de pessoa que provavelmente fazia brigadeiro para festas escolares e lembrava do aniversário de todo mundo. Meu coração realmente doeu por ela. Aqui havia uma mulher inocente que não fazia ideia de que seu marido estava sendo mimado numa suíte de R$ 25.000 em Cancún com a esposa de outro homem. A injustiça de tudo me fez a visão turvar de raiva. Cláudia e Fábio estavam se divertindo com tempo roubado e identidades emprestadas enquanto Letícia provavelmente estava corrigindo trabalhinhos de arte e se perguntando por que seu marido parecia tão distante ultimamente. Passei o resto da tarde construindo um perfil completo do Fábio Martins. Seu histórico profissional, sua atividade nas redes sociais, as informações da esposa, coletei tudo com a precisão metódica de um homem que encontrou sua vocação. Cada detalhe era outra peça de munição, outra ferramenta na armadilha cuidadosamente construída que estava montando em volta da minha esposa infiel e seu amante casado. À noite. Tinha informação suficiente para destruir ambas as vidas, mas não estava pronto para apertar o gatilho ainda. Não, isso exigia paciência, timing, e mais importante, a aliada certa. Porque se ia derrubar Fábio Martins, ia precisar da ajuda da única pessoa que tinha tanto direito de odiá-lo quanto eu. A senhora Letícia Martins estava prestes a receber uma ligação muito interessante. Deixe-me contar sobre a ligação que mudou tudo. O domingo à noite chegou como uma tempestade, e sabia que tinha que fazer a ligação mais difícil da minha vida. O número da Letícia Martins não era difícil de encontrar, informações de contato de professores são surpreendentemente públicas quando você sabe onde procurar. Fiquei olhando meu telefone por uma hora inteira, ensaiando o que ia dizer para essa mulher cujo mundo estava prestes a destruir. Como você começa essa conversa? Oi, você não me conhece, mas seu marido está atualmente em Cancún com minha esposa, e estão fingindo estar casados um com o outro. Soava maluco até na minha cabeça. Finalmente, só disquei antes que pudesse perder a coragem. Alô? A voz dela era suave, cansada, como se tivesse passado o dia corrigindo trabalhos. Oi, fala com Letícia Martins? Sim, quem fala? Pude escutar a cautela rastejando no tom dela. Meu nome é Márcio Pereira, e preciso falar com a senhora sobre seu marido Fábio. Sei que isso sou maluco, mas acho que nossos cônjuges estão tendo um caso. O silêncio do outro lado se estendeu tanto que pensei que tinha desligado. Então escutei uma respiração trêmula. O que disse? Seu marido Fábio está em Cancún agora mesmo com minha esposa Cláudia. Estão hospedados no Resort Bahia Cancún sob o nome de Sr. e Sra. Martins. Tenho provas. Outro silêncio, depois uma risada amarga que me fez doer o coração. Claro que estão. Sabia que algo estava errado. Me disse que estava numa conferência de vendas em São Paulo neste fim de semana.
Passamos as próximas 4 horas no telefone, e foi como ver duas pessoas montando um quebra-cabeça do inferno. Cada peça que Letícia compartilhava encaixava perfeitamente com o que tinha descoberto. Me contou que Fábio vinha distante há meses, trabalhando até tarde, atendendo chamadas misteriosas, e desenvolvendo repentinamente interesse em seminários de desenvolvimento profissional que exigiam viagens de fim de semana. Ele tem sido tão reservado com o telefone ultimamente, disse, sua voz ficando mais forte enquanto a raiva substituía o choque. Semana passada vi ele apagando mensagens de texto bem na minha frente. Quando perguntei, disse que era só spam. Compartilhei tudo com ela, a confirmação do hotel, o nome falso, as fotos do Instagram, o upgrade caro que tinha providenciado. Quando contei sobre os 25 mil reais em gastos, ela ficou sem ar. 25 mil? Márcio, isso vai aparecer no nosso extrato do cartão de crédito. Fábio cuida de todas as nossas finanças, mas recebo notificações por e-mail de compras grandes. Foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Letícia se conectou à internet banking dela enquanto ainda conversávamos, e o que encontramos era ainda pior do que imaginei. Meu Deus, sussurrou. E pude escutá-la chorando. Há gastos que datam de 2 meses atrás. Jantares caros, quartos de hotel, compras de joias. Ele tem gastado milhares nesse caso. Mas a bomba real veio quando Letícia começou a se aprofundar no rastro de papel Márcio. Alguns desses gastos de restaurante são de dias de semana, durante horário de trabalho. Como o Fábio estava levando a Cláudia, levando sua esposa para almoçar quando deveria estar trabalhando. Isso fez meus instintos de detetive formigarem. Pode me mandar esses extratos? Quero verificar uma coisa. Enquanto Letícia me enviava os registros bancários por e-mail, comecei a fazer referência cruzada das datas e horários com o horário de trabalho da Cláudia. O que encontrei fez meu sangue ferver. Cláudia vinha usando seu e-mail de trabalho para coordenar esses encontros, reservando hotéis e restaurantes através da conta da empresa para reuniões com clientes, que na verdade eram encontros secretos com Fábio. Vinha violando toda a política de ética da Fundação de Empoderamento Feminino, usando recursos da organização sem fins lucrativos para facilitar seu caso. Letícia, acho que temos eles em mais que só infidelidade, disse, sentindo aquela frieza calculista se estabelecer sobre mim de novo. Cláudia trabalha para uma organização sem fins lucrativos, e tem usado recursos de trabalho para assuntos pessoais. Isso é motivo para demissão, talvez até o uso criminoso indevido de fundos caritativos. A voz da Letícia ficou quieta e mortal. O que você quer fazer sobre isso? Essa pergunta ficou flutuando no ar como uma arma carregada. Nós dois sabíamos que tínhamos evidência suficiente para destruir completamente as vidas dos dois. Mas isso já não era sobre emoções. Isso era sobre justiça. Justiça pura, calculada, metódica. Passamos a próxima hora planejando nossa abordagem com a precisão de estrategistas militares. Letícia reuniria cada registro financeiro, cada extrato bancário, cada gasto de cartão de crédito relacionado ao caso. Eu compilaria toda a evidência digital, os e-mails, as confirmações de hotel, as postagens de redes sociais. Juntos, construiríamos um caso hermético que não deixaria Fábio nem Cláudia com lugar nenhum para se esconder. Vou fazer uma queixa formal com a diretoria da Cláudia, disse Letícia, sua voz agora firme. Usar recursos de organizações sem fins lucrativos para assuntos pessoais é uma violação séria. Terão que investigar, e quando investigarem, vão encontrar tudo. Fiquei impressionado com a rapidez que mudou de esposa de coração partido para parceira estratégica. Vou documentar tudo para os procedimentos de divórcio. Cada mentira, cada engano, cada real gasto nesse caso. Cláudia acha que foi tão esperta, mas na verdade tem construído seu próprio caso contra ela mesma. A beleza do nosso plano era sua simplicidade. Não íamos confrontá-los diretamente nem criar cenas dramáticas. Íamos deixar suas próprias ações os destruírem. Cada gasto de cartão de crédito, cada e-mail de trabalho, cada postagem de rede social, tudo era evidência de sua traição, e eles mesmos a criaram. Quando desligamos, Letícia e eu tínhamos nos tornado aliados improváveis na missão mais importante de nossas vidas. Trocamos todas nossas informações de contato e prometemos manter contato enquanto executávamos nosso plano. Não houve choro, não houve colapsos emocionais, só duas pessoas que foram traídas trabalhando juntas para garantir que justiça fosse feita. Enquanto olhava a montanha de evidência espalhada pela minha mesa, senti algo que não experimentei em semanas. Paz.
Cláudia e Fábio pensaram que eram tão espertos, tão cuidadosos com seu engano elaborado. Não faziam ideia de que sua pequena fantasia perfeita estava prestes a se tornar o erro mais caro de suas vidas. Agora deixem-me contar como fizemos o mundo deles desabar. A segunda de manhã chegou como um furacão, e Letícia e eu estávamos prontos para desencadear o inferno. Tínhamos passado toda a noite de domingo aperfeiçoando nossa estratégia, e ao amanhecer, tínhamos tudo no lugar. A beleza do nosso plano era sua precisão cirúrgica, nada de gritos, nada de confrontos dramáticos, só consequências frias e calculadas entregues através de canais oficiais. Letícia atacou primeiro. Exatamente às 9 da manhã, ligou para a empresa de cartão de crédito da Cláudia e reportou os cartões como roubados. Roubaram a carteira do meu marido, e há gastos não autorizados em Cancún, disse para eles, sua voz firme como aço. Em minutos, os cartões da Cláudia estavam completamente bloqueados. Imaginem estar no paraíso, prestes a pagar seu café da manhã romântico, e o cartão ser recusado. Depois o segundo cartão. Depois o terceiro. Senti uma pontada de satisfação sabendo que em algum lugar de Cancún, Cláudia estava experimentando sua primeira amostra de pânico. Mas mal estávamos começando. Enquanto Letícia cuidava do ataque nuclear financeiro, eu estava ocupado preparando minha própria arma de destruição em massa. Naquela manhã, redigi uma queixa formal detalhada para a diretoria da Fundação de Empoderamento Feminino. Cada e-mail de trabalho que Cláudia enviou para coordenar seu caso. Cada reunião com o cliente que na verdade era um encontro secreto. Cada recurso da organização sem fins lucrativos que usou indevidamente para facilitar sua traição. Expus tudo com a precisão metódica de um promotor construindo um caso. Estimados membros da diretoria, escrevo para reportar violações sérias de ética por parte de sua diretora de desenvolvimento, Cláudia Pereira, que tem usado sistematicamente recursos organizacionais para assuntos pessoais. Anexei extratos bancários, confirmações de hotel, recibos de restaurante e prints de e-mails de trabalho. Tudo estava documentado, com datas e com referências cruzadas. Era uma obra-prima de evidência que faria qualquer advogado chorar de alegria. Ao meio-dia, Letícia me ligou com uma atualização que fez meu coração cantar. A empresa de cartão de crédito ligou para o escritório do Fábio procurando ele. A secretária teve que explicar que ele deveria estar numa conferência de vendas em São Paulo, não em Cancún. O chefe dele está fazendo perguntas. Enquanto isso, minha queixa formal tinha chegado à mesa do Comitê de Ética da Fundação como uma bomba. Essas eram pessoas sérias que levavam sua missão a sério, e a ideia de que sua diretora de desenvolvimento estava usando recursos caritativos para adultério era exatamente o tipo de escândalo que poderia destruir a reputação deles. Lançaram uma investigação imediata. Mas os verdadeiros fogos de artifício começaram na terça de manhã. Cláudia me ligou de Cancún, e pude escutar o desespero na voz dela a 4.000 quilômetros de distância. Márcio, tem algo errado com meus cartões de crédito. Estão todos bloqueados, e o hotel está pedindo pagamento. Não entendo o que está acontecendo. Deixei ela entrar em pânico por alguns segundos antes de responder com calma perfeita. Ah, que terrível, Cláudia. Você tentou ligar para a empresa de cartão? Talvez tenha havido algum tipo de erro. Já liguei. Disseram que os cartões foram reportados como roubados, mas isso é impossível. A carteira do Fábio não foi roubada. O deslize foi lindo. No pânico, tinha admitido que Fábio estava lá com ela, confirmando tudo o que já sabia. Fábio, perguntei, injetando exatamente a quantidade certa de confusão na minha voz. Quem é Fábio? Pensei que você estava numa conferência médica. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Praticamente podia escutar o cérebro dela procurando desesperadamente uma explicação. Ele, é complicado, Márcio. Posso explicar quando chegar em casa. Tenho certeza que pode, disse, minha voz ainda perfeitamente calma. A propósito, talvez queira verificar seu e-mail de trabalho. Acho que podem ter algumas mensagens importantes esperando você. Desliguei antes que pudesse responder, e imagino que as próximas horas foram um inferno absoluto para ela. Estava presa em Cancún sem forma de pagar nada, seu caso exposto, e seu trabalho em perigo. Mas ainda não tínhamos terminado. Letícia tinha uma jogada final magistral planejada. Calculou cada gasto do caso deles, a viagem para Cancún, os jantares caros, os quartos de hotel, as joias, até a gasolina para se dirigir aos encontros. Depois detalhou tudo e enviou para Fábio uma fatura formal por sua metade dos gastos conjugais compartilhados deles.
Já que escolheu gastar nosso dinheiro em adultério, escreveu na carta de apresentação: espero reembolso completo de sua parte de nossos gastos conjugais. Por favor, remeta o pagamento dentro de 30 dias para evitar ação legal adicional. O total chegou a mais de R$40 mil. A resposta do Fábio foi ligar para ela, gritando sobre como estava sendo irracional e vingativa. Vingativa? Letícia repetiu as palavras dele para mim depois. Vingativa? Ele gastou nossas economias em outra mulher e eu sou a vingativa. Foi então que ela entregou o golpe final. Na verdade, Fábio, você tem razão. Sou vingativa. Também pedi o divórcio e enviei cópias de todos os gastos do seu caso para o Departamento de Recursos Humanos. Divirta-se explicando para seu chefe por que você estava em Cancún em vez de São Paulo. À quinta de manhã, Cláudia chegou em casa para encontrar as fechaduras mudadas da nossa casa. A casa estava só no meu nome, nunca tínhamos nos atualizado para adicioná-la à escritura, algo que ela reclamou durante anos. Agora estava grato por esse descuido. Tinha deixado os pertences dela em caixas organizadas na varanda da frente, junto com um bilhete que simplesmente dizia: tudo o que você precisa saber está no envelope pardo. Dentro daquele envelope havia uma cópia da minha petição de divórcio, a queixa de ética que enviei para sua fundação, e uma cronologia detalhada de seu caso com documentação de apoio. Não havia carta raivosa, não havia acusações emocionais, só fatos. Na sexta, Cláudia tinha sido demitida da Fundação de Empoderamento Feminino por má conduta grave e violação de políticas de ética organizacionais. Fábio tinha sido suspenso de seu trabalho de vendas pendente investigação. Ambos enfrentavam procedimentos de divórcio que os despiriam de tudo pelo que tinham trabalhado. A última vez que soube, Cláudia estava morando num hotel de estadia prolongada perto do aeroporto, tentando encontrar trabalho enquanto lidava com as consequências de sua demissão. Fábio estava dormindo no sofá do irmão, tendo perdido sua casa, seu trabalho e seu casamento. Sua escapada romântica perfeita tinha custado tudo pelo que trabalharam. E eu? Fiquei com a casa, fiquei com meu trabalho, e fiquei com minha dignidade. Nunca gritei, nunca joguei coisas, nunca tive um colapso emocional. Só documentei tudo e deixei suas próprias ações os destruírem. Às vezes a melhor vingança não é ficar com raiva, é ser metódico. Letícia e eu ainda conversamos ocasionalmente, comparando notas sobre nossos respectivos procedimentos de divórcio. Ela está muito bem, dando suas aulas de arte e construindo uma nova vida para si mesma. Nós dois aprendemos que às vezes a arma mais devastadora contra a traição não é a raiva, é a paciência, a precisão, e um sistema de arquivo realmente bom. Cláudia pensou que era tão esperta com sua identidade falsa e suas mentiras elaboradas. Mas no final, só construiu sua própria prisão, uma compra de cartão de crédito por vez.